Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós te rendemos graças e te adoramos nesta noite, Senhor, onde, meu Pai querido, nós temos alegria e a oportunidade de estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor. E como o Senhor tem sido bom para conosco nesta noite, meu Pai, já nos alegrando e falando aos nossos corações, através dos louvores, através também dos versículos que foram aqui lidos nesta noite, meu Deus, e é chegado também o momento de recebermos a palavra do Senhor, Pai, onde nós pedimos mais uma vez que o Senhor possa estar falando conosco abundantemente através desta pregação, desta palavra, usando, meu Deus, em nome de Jesus, a vida do teu servo, irmão Cristiano, para estar transmitindo a palavra do Senhor para nossos corações. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, nos alimenta através da sua palavra, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Versículo 1 e 2. Amém, irmãos? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Amém, meus irmãos, podei vos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, bom é estarmos aqui na casa de Deus, bom é estarmos aqui na presença do Senhor, o Senhor falando aos nossos corações, porque ao meu já tem falado. Mais algum irmão aqui que Deus tem falado contigo? Glória a Deus. Quantos aqui querem um coração segundo ao coração de Deus? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, e Ele tem sempre nos orientado, sempre nos direcionado. O Senhor não nos despede vazios. Somente vai vazio aquele que fechou a boca do jarro, do vaso, para receber o azeite do Senhor. Se você, assim como o irmão Rodrigo falou, se fizer essa escolha, irmão Rodrigo, de não querer Jesus, de não querer andar com Ele, de não querer conhecer dEle, não tem mais o que fazer. O nosso Jesus, diferente do nosso inimigo, Ele não rebenta peito, cerca, porta, não. Ele entra quando nós assim falamos: Senhor, minha vida é tua, entra, faz morada, fala comigo, encha-me, usa-me. Se você não quiser que Ele não te use, irmãos, Ele sim não vai fazer. Você não quer mais dEle. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor. Se somente a pregação da última sexta-feira, para os que vieram, que foi o último culto, lhe bastasse, você não viria aqui hoje. Se nós aqui, irmão Rodrigo, ficássemos só com a mensagem da Santa Ceia, não precisaríamos mais aqui vir hoje. Mas, irmãos, sempre precisamos mais de Deus. Sempre precisamos mais de Jesus, e Ele tem água na fonte a jorrar. Essa fonte não seca, ela não para, ela não é limitada, e Jesus novamente que está, irmão Enio, nas nossas vidas nesta noite, nos enchendo, nos renovando, nos capacitando com o seu poder e glória.
Meus irmãos, esses versículos ao qual eu li, eu queria falar e expor para os irmãos sobre o particular de Deus. Nós estudamos, não faz muito tempo, este capítulo, porque nós estamos nas quartas-feiras estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus, e estamos no capítulo de número 21, e não faz tanto tempo, se bem que está dando aqui uns 3 estudos por capítulo, mas não faz tanto tempo que nós estudamos. Porém, estudamos bastante e eu pedi ao Senhor que me desse uma outra oportunidade para que nós pudéssemos aqui falar sobre este tema de particularidade com Ele. E o Senhor me presenteou com esta noite especial para podermos analisarmos mais um pouco sobre esta palavra. Meus irmãos, o texto está dizendo que tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Meus irmãos, quantos apóstolos Jesus escolheu para andar com ele? Quantos foram? É isso mesmo, irmãos? Não é possível que tenha dúvida. 12 apóstolos, irmãos. 12 apóstolos o Senhor arrebatou para si, escolheu a dedo para si. Poderia ter sido qualquer outro na nossa concepção, no nosso modo de entender. Mas para Jesus foram aqueles 12. Depois tivemos, já pelos apóstolos, com a eleição feita por eles, mas já também, com a morte de Cristo, tivemos a eleição de Matias. Porém, Matias não teve este tempo que os outros 12 outrora tiveram. 12 foram os apóstolos que, escolhidos por Jesus, não porque eram os melhores, não porque eram os homens mais doutos da região, não porque eram aqueles mais agradáveis talvez na aparência, não porque suas famílias eram mais especiais nos lugares e na cidade. Jesus tem o seu modo de fazer e de agir e de escolher os 12. Mas Jesus escolhe, Jesus traz para si, para andar com ele por 3 anos, que não foram tão longos assim, irmãos, mas foram tantas experiências, foram tantos ensinamentos, foram tantas preciosidades que aqueles 12 presenciaram, irmãos, com Jesus, que valeu uma vida inteira. Durante aquele ministério terreno de Cristo Jesus, esses 12 especialmente os 12 teve particulares também com o Senhor. E eles tiveram experiências, irmãos, que outros não tiveram. Porém, irmãos, novamente eu quero frisar a parte da particularidade, do particular com o Senhor Jesus. Jesus aqui, a palavra de Deus está nos mostrando, e nós temos outras referências, temos outros pontos, não foi aqui a primeira e nem a última vez, que Jesus apartou, separou esses 3, dentre os 12 escolhidos a dedos. Jesus ainda enxergou algo em Pedro, em Tiago e em João, para chamá-los em algumas vezes em particulares. Tiveram oportunidades e tiveram, irmã Francisca, algumas coisas a acontecer que não foram com os 12. Dos 12 apóstolos escolhidos, Jesus, em vezes, em oportunidades, separou a esses 3, para ainda ter um particular maior com ele. Para ainda ter uma experiência em particular maior com o Senhor Jesus. Vemos, irmãos, que o Senhor Jesus aqui, ele vai subir ao monte e ele separa Pedro, Tiago e João. E você me pergunta, talvez, ou talvez fica aí, mas será que eles eram mais importantes do que os outros?
Será que eles eram mais especiais em alguma forma de viver por causa da família? Porque entre eles aqui 2 já eram irmãos. Será por quê? Meus irmãos, todos nós fomos chamados por Deus através de Cristo Jesus. Sim ou não, irmãos? Todos nós somos crentes em Cristo Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Porém, meus irmãos, nós todos estamos na presença de Deus, mas cada um de nós temos os nossos particulares com Jesus. Cada um de nós mergulhamos um pouco mais ou um pouco menos. Cada um de nós escolhemos ter uma experiência maior com Ele, ou simplesmente já está bom, eu já sou salvo, eu sou crente, eu já vou no culto, eu não bebo mais, a minha casa não tem nada do mundo mais. E por aí vai caminhando, vai conduzindo. Mas o particular de Deus, irmãos, depende de mim e de você. Ele pode querer sim dele mesmo usá-lo-nos de uma forma extraordinária? Sim, porém ele está observando a sua busca, ele está observando a minha sede, ele está observando, irmão Rodrigo, a minha vontade de estar mais com ele ou não. Pensa, meu irmão, que aquela vontade de louvar o Senhor que você tem e você louva, mesmo quando não é aqui na igreja, mesmo quando quase ninguém está vendo, mesmo, irmãos, quando aqui não é no púlpito, pensa que quando você sente aquele desejo e vai para a oração, não rejeita aquele desejo que o Espírito Santo está lhe tocando, você não para e você vai orar e vai buscar mais a Deus. Pensa que é despercebido por Ele? Pensa, meu irmão, que quando você sente o desejo até mesmo de comprar uma Bíblia nova que lhe produza algum ensinamento, né? Eu falo uma Bíblia de estudo ou um livro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para que você possa aprender um pouco mais, porque brotou aquele desejo do seu coração de aprender mais dele. Você pensa que é despercebido? Não, meu irmão, Jesus está vendo e está percebendo o seu desejo de estar mais próximo dele. E o Senhor revelará a você, meu irmão, minha irmã, ainda quanto mais você se achega a Ele. Quanto mais você busca a presença dEle, mais você está conectado, mais você está tendo um particular com o Senhor, e vai ter coisas que Deus há de revelar para a sua vida, que está buscando fervorosamente, que está levantando para orar nas madrugadas, ou que não está desconectando com outras coisas do mundo. O particular que você terá com o Senhor, provavelmente será maior do que o meu, se eu não estiver buscando. Mas eu continuo servo do Senhor, eu continuo crente, eu continuo servindo a Ele, mas talvez não com tanta intensidade. Nesta noite, irmãos, jovens, irmãos, irmãs, o Senhor Jesus está nos falando e nos trazendo a refletirmos sobre o que nós temos tido em particular com Ele. Qual tem sido o nosso desejo? O seu desejo hoje é mais de Deus ou tá bom do jeito que está? Para você já chega, já pode fechar a torneira, não precisa mais jorrar azeite, você já usou todas as vasilhas espirituais que você tinha, não quero que encha mais, não precisa mais, porque senão vai ser cobrado mais, senão eu vou ter que render mais. E aí, você já fechou, já pediu o Senhor para fechar a torneira, meu irmão? Ou você ainda quer receber mais de Deus? Ou você ainda está disposto ainda a se encher no particular com Deus? Meus irmãos, Jesus tem algo novo ainda para a sua vida. Jesus tem renovo espiritual para a sua vida. O Espírito Santo ainda tem obra nova a ser feita na sua vida. Você acha que você já entregou tudo que tinha? Não, meu irmão, o Espírito Santo que renova, que transforma, Ele quer te usar e te fazer sentir mais do particular dele ainda.
Não coloque barreiras, meu irmão. Talvez você ache que está bom, que já chega. Não, irmão, vem sem reserva receber aquilo que Jesus ainda tem para a sua vida. Se você acha que já está bom, meu irmão, eu quero te dizer, no particular Deus tem vinho novo para esse odre. No particular, Deus quer colocar mais azeite espiritual sobre a sua vida. Se você já prega com ousadia, Deus ainda quer te levar a pregar mais ainda ousadamente. Se você já acha que conhece, meu irmão, Deus ainda tem ciência a ser revelada para a sua vida. No particular com Jesus, meu irmão, no particular com Jesus, jovem, Deus vai trabalhar ainda mais na sua vida. Veja, meus irmãos, que os 9 vai ficar no pé do monte, mas Pedro, Tiago e João vai subir agora ao monte com o mestre. Vai subir com Jesus. E o que os 3 vão ver, os outros 9 não viram. O que esses 3 aqui, servos do Senhor, assim como os outros 9 também eram servos, também eram escolhidos, mas eles foram convidados e eles aceitaram subir o monte com Jesus. Eles viram, meus irmãos, a transfiguração do mestre. A palavra de Deus nos mostra no versículo 2: e transfigurou-se diante deles, para eles perceberem, para eles verem, para eles olharem. Ele, Jesus, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O particular com Jesus, irmã Aline, faz nós termos experiências que muitos não tiveram e nem terão, porque não buscou subir com Jesus no particular. Meus irmãos, Jesus quer mostrar mais para a sua vida espiritual. Jesus ainda tem, irmãos, ainda muito a lhe usar. Jesus ainda tem muito ainda a falar contigo. Jesus ainda quer lhe usar nos dons espirituais. Jesus ainda quer te fazer ser muito mais do que você já é, para a honra, para a glória e para louvor do nome dele. Mas ele está te convidando para o particular com ele. Ele quer que você suba para a oração com ele, para falar com ele. Você até quer, mas você não tem ido. Jesus te chama para o particular. Vem, filho meu, vem, filha minha, venha receber a porção dobrada que você quer, mas sem buscar no particular, sem subir para a oração, sem buscar a presença dele. Infelizmente não tem jeito. Particular, irmão Rodrigo, com o Senhor, traz renovo de força, traz restauração, traz transformação. Ah, mas crente precisa ser transformado em todo tempo, irmão. Nós precisamos de transformação, porque senão nós vamos virando, irmãos, como os escribas, os fariseus, vamos virando simplesmente religiosos, a ponto de olharmos para aquele que está sendo renovado no Espírito Santo e até duvidar, mas será que isso aí, como é que é? Não, irmão, nós precisamos ser transformados, renovados, para que o poder de Deus continue se manifestando nas nossas vidas. Você que falava em língua estranha e já não fala mais, meu irmão, Jesus quer te renovar. O Espírito Santo ainda é o mesmo, o fogo ainda é o mesmo, irmão Rodrigo, ele não parou de queimar. Talvez você está fugindo do fogo do Senhor, mas o fogo do Espírito Santo ainda é o mesmo. Chega para perto, irmão, vai para o particular, minha irmã, vai buscar mais e receberás. No particular com Deus, irmãos, esses 3 homens, Pedro,
Tiago e João recebeu aquilo que os outros não receberam. Jesus, agora imagina, irmãos, tenta aí imaginar o Senhor Jesus transfigurando, mudando de afeição, e agora, com o rosto resplandecendo como o sol. Imagina, meu irmão, os outros conheciam o Jesus homem, mas esses três aqui, irmão Rodrigo, viram um brilho do rosto de Jesus como o sol. Glória a Deus! Olha para o sol, irmão, nós não damos conta de ficar olhando para o sol, mas Pedro, Tiago e João viu para Jesus, olhou para Jesus e viu o seu rosto brilhar como o sol. Meu irmão, você tem visto Jesus brilhar na sua vida, irmão? Você tem percebido o brilho de Jesus na sua vida, querida irmã? Se ainda, meu irmão, você não tem visto o rosto de Jesus brilhando na sua vida, na sua casa, na sua família, vai para o particular com Ele que você vai ver. É no particular com o Senhor. Vai para a oração, meu irmão. Vai buscar mais de Deus. Vamos buscar mais do Senhor e deixar menos do nosso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As suas vestes, as vestes de Jesus, se tornaram brancas como a luz. Que experiência, irmão. Que experiência, irmãs. Que experiência, jovens, que esses três tiveram. Jesus, jovens, te convida, viu, a ser diferentes. A geração está muito complicada, mas vocês foram escolhidos. Podemos dizer, vocês, nós, já podemos dizer que somos como os 12 neste quesito, viu? Não somos apóstolos, não misture as coisas, mas somos como eles, porque fomos escolhidos, já fomos lavados, já fomos remidos, somos crentes, e como o irmão Rodrigo falou, olha, não tenha vergonha não. Tem alguém aqui que tem vergonha de falar que é crente, irmão? Eu sei que você não vai falar, mas se tiver, irmão, não tenha não, hein, irmão Rodrigo? Joga por terra essa vergonha aí, viu? Tenha vergonha não. Você já é chamado, você já é escolhido. Você já ouviu o chamado e atendeu, mas ainda tem particular de Deus para a sua vida que você não conhece. Ainda tem muito de Deus para ser derramado para a sua vida, mas se você colocar a barreira, se você não quiser, dificilmente o Senhor se revelará a você. Mas se você clamar, se você subir por particular com Ele, meu irmão jovem, Jesus vai se apresentar de uma forma para você que você ainda não conhece. Jesus vai estar apresentando para a sua vida de uma forma que você ainda não viveu. Jovens, igreja, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, eu quero te dizer, o Espírito Santo existe, continuará existindo, você sendo ou não, querendo ou não, mas Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Mas precisa primeiramente, meu irmão, você já é chamado, mas precisa você querer. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Ou você tem vergonha quando vê alguém falando em língua estranha? Ou você tem medo de ser batizado no Espírito Santo e de ficar, às vezes, envergonhado? Meu irmão, falar em língua estranha, receber os dons espirituais, não nos deixam envergonhados, nos deixa com o poder e autoridade dEle. Poder e autoridade do Senhor, somos revestidos de poder. Batismo no Espírito Santo, irmãos, é revestimento de poder, de autoridade. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Jovens, busquem, creiam, acreditam, Jesus batiza ainda hoje. Jesus renova ainda hoje. Ainda o Senhor opera e continuará operando. Nós, irmãos, nós somos crentes que vivemos o que a Bíblia diz para nós vivermos. Somos crentes pentecostais porque cremos nos dons espirituais, cremos no batismo no Espírito Santo. Nós não deixamos de crer, mas precisa buscar, precisa crer no Senhor. Não tenha dúvida, não tenha simplesmente dúvida na sua mente, mas vai para o particular com Deus, crendo: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo.
Eu quero ter essa experiência, eu quero esse particular. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é batizado no Espírito Santo, mas não tem mais o renovo, ei, a fonte é a mesma, viu? Jesus quer te renovar hoje ainda, se tu creres. Jesus quer transformar ainda hoje, se você ainda acredita e se você ainda quer receber o renovo dele. Jesus é o mesmo, Jesus não mudou. Aquela alegria lá no dia do seu batismo, ele tem a mesma alegria, o mesmo poder para ser derramado sobre a sua vida hoje. Quantas vezes, irmãos, nós crentes ficamos vivendo do passado, lembrando de quando nós outrora éramos. Eu fui um pregador, eu fui um que louvava, eu cantava aquele hino, o fogo descia na igreja, o poder de Deus operava, eu pregava e Deus usava. Meu irmão, você vai lembrar somente do que você foi? O Senhor te chama para o particular hoje ainda. Deus tem algo novo a fazer com você ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você, meu irmão, venhamos a buscar o particular com o Senhor, a buscar ainda mais da presença de Deus. Quantos aqui nesta noite ainda quer o particular com Deus? Glória a Deus, aleluia. Tem algum irmão, alguma irmã que quer ainda nesta noite ser renovado no poder de Deus? Eu queria te convidar, nós vamos orar pela sua vida. Tem algum ainda que crê no batismo no Espírito Santo e porventura quer receber? Venha que nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar crendo, e você não é obrigado a ser batizado no Espírito Santo. O Senhor não é obrigado a te batizar hoje, mas se você crer, você pode sim ver a glória de Deus ainda hoje. Tem que crer. Glória a Deus. Irmão Vinícius, louva a Deus, porque eu tenho a irmã Leidiane ali, eu tenho um compromisso com Deus, e ela tem também. Eu vou orar pela vida dela, e eu sei que Deus há de agir na vida dela, porque se Deus tocou no coração meu e no coração da irmã para vir aqui receber essa oração, irmã Leidiane, é porque Deus tem algo novo para a sua vida nesta noite. Se algum irmão sentir de vir, irmãos, estamos aqui orando. Glória.